Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Rose Rodrigues falando. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a regra de três composta. Vamos lá? Regra de três composta. Qual é a diferença entre a regra de três composta e a simples? Na regra de três simples, nós trabalhamos apenas com duas grandezas, enquanto que na regra de três composta, nós podemos ter três ou mais grandezas. Vamos agora ao nosso primeiro exemplo. Para realizar o acabamento de um condomínio fechado, 2 pedreiros foram contratados. Sabendo que eles conseguiram fazer o reboco de 48 metros quadrados por dia, trabalhando 6 horas diárias, qual seria a produtividade se fossem contratados mais 4 pedreiros para trabalhar 4 horas por dia? A primeira coisa que nós vamos fazer é montar aqui a tabelinha para retirar as grandezas e os dados do problema. Então, primeiro vamos colocar aqui na tabela as grandezas, que são os pedreiros, o reboco em metros quadrados e horas diárias trabalhadas. Agora, vamos retirar os dados que o problema nos traz. Para realizar o acabamento de um condomínio fechado, 2 pedreiros foram contratados. Sabendo que eles conseguiram fazer o reboco de 48 metros quadrados por dia, trabalhando 6 horas diárias, qual seria a produtividade? Então, aqui é a minha pergunta, minha incógnita. Se fossem contratados mais 4 pedreiros, então já tinham 2 com mais 4, estariam trabalhando 6 pedreiros para trabalhar 4 horas por dia. Então, aqui eu já tenho a tabelinha montada. Observem que a minha incógnita está aqui no reboco. O que eu quero saber é quantos metros quadrados de reboco seriam feitos nesta condição aqui de baixo, tá? Com mais pedreiros trabalhando menos horas por dia. Então, vamos lá. Vou colocar aqui uma seta aonde está a incógnita e vou fazer a minha análise primeiro dessas duas grandezas, pedreiros e reboco. Considerar somente 6 horas trabalhadas para analisar essas duas grandezas aqui, tá bom? Esqueçam o 4. Então, vamos lá. Se 2 pedreiros trabalhando 6 horas diárias fazem 48 metros quadrados de reboco, então, mais pedreiros, trabalhando o mesmo número de horas, vão fazer mais reboco. Então, aqui, a grandeza é diretamente proporcional. Agora, vamos analisar as horas trabalhadas com o reboco, tá? Para isso, nós vamos considerar apenas 2 pedreiros. Agora, nós vamos esquecer aqui os 6. Então, vamos lá. Se 2 pedreiros trabalhando 6 horas por dia fazem 48 metros quadrados de reboco, então, os mesmos 2 pedreiros trabalhando menos horas vão fazer menos quantidade de reboco. Então, essa também é uma grandeza diretamente proporcional. Menos horas trabalhadas, menos reboco. Agora, nós vamos retirar ali os dados que o problema nos deu e que nós colocamos ali na tabela, tá? Então, se 2 está para 6, aqui, gente, uma coisinha que eu esqueci de falar, não temos que mudar nada, porque as grandezas são todas diretamente proporcionais. Então, a gente não precisa mudar nada. 2 está para 6 e vamos multiplicar isso por 6 está para 4, tá? Que são as horas trabalhadas, pedreiros e horas trabalhadas. Assim como 48 está para x, tá? Então, aqui, ó, nós multiplicamos os resultados, né? Os nossos dados das duas grandezas que não têm incógnita, e isso nós igualamos com onde está a nossa incógnita, onde está a questão que nós queremos saber do problema, tá bom? Então, agora vamos fazer a multiplicação. Aqui, lembrando lá da regra de multiplicação de fração, multiplica direto, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 6, 12, 6 vezes 4, 24, igual a 48 sobre x.
Aqui, gente, depois de fazer isso, essa multiplicação, nós voltamos ali e aplicamos a regra de 3 simples, que é multiplicar cruzado. Então, 12 vezes o x e 24 vezes 48. 12 vezes x, 12x, igual 24 vezes 48, 1152. Agora, nós vamos passar o 12, que estava multiplicando, vamos passar para o outro lado dividindo. 1152 dividido 12, x igual a 96. A resposta que estávamos procurando é 96. Segundo exemplo. Em uma construção, 4 pedreiros levam 18 dias para realizar a construção de um muro com 2 metros de altura. Caso houvesse 2 pedreiros a mais e a altura do muro fosse de 4 metros, quanto tempo esses pedreiros levariam? Então, aqui vamos colocar a nossa tabela e retirar as grandezas do problema. Pedreiros, tempo em dias e o muro em metros, né? A altura do muro em metros. Agora, vamos retirar os dados que o problema traz. Em uma construção, 4 pedreiros levam 18 dias para realizar a construção de um muro com 2 metros de altura. Caso houvessem 2 pedreiros a mais, então, caso fossem 6 pedreiros e a altura do muro fosse de 4 metros, quanto tempo esses pedreiros levariam? Então, o que eu quero saber aqui é o tempo. Vou colocar seta aqui, indicando onde está a minha incógnita, e vou fazer a análise de 2 grandezas por vez. Se 4 pedreiros levam 18 dias para construir 2 metros de muro, mais pedreiros vão levar menos dias. Mais pedreiros, menos dias. Então, aqui nós temos uma grandeza inversamente proporcional, tá? Então, eu vou usar aqui a seta virada para o outro lado, para fazer a diferenciação, né, entre uma e outra, que esta é inversamente proporcional a essa. Agora, nós vamos analisar as grandezas tempo e quantidade de muro. Para isso, nós vamos considerar apenas 4 pedreiros, esqueçam os 6, tá bom? Então, se 4 pedreiros fazem 2 metros de muro em 18 dias, os mesmos 4 pedreiros, para fazer mais muro, mais quantidade de muro, vão levar mais tempo. Então, aqui nós temos uma grandeza diretamente proporcional. Sabendo disso, agora a gente vai montar, então, ali os cálculos. Já temos a nossa tabelinha pronta, vamos montar. Aqui, como pedreiros é uma grandeza inversamente proporcional, eu vou inverter. Em vez de colocar ali 4 sextos, eu vou colocar 6 quartos. 6 sobre 4, que multiplica lá a quantidade de metros de muro. 2 sobre 4. Por que eu não inverti aqui? Porque aqui a grandeza é diretamente proporcional. Observem que pedreiros é inversamente proporcional e muro diretamente, então não precisa inverter. Assim como o tempo 18 está para x. Agora, aqui, usando aquela regrinha de multiplicação de fração, 6 vezes 2, 12, 4 vezes 4, 16. Assim como 18 está para x. Aqui, vou usar a regra lá, que a gente usa na regra de 3 simples, né? Que é a multiplicação cruzada, 12 vezes x e 16 vezes 18. 12x igual a 16 vezes 18, 288. X é igual a 288 divididos por 12, x é igual a 24. Então, 24 é a nossa resposta final. 6 pedreiros trabalhando 24 dias fariam 4 metros desse mesmo muro. Para quem assistiu até o final, pessoal, tá aqui na descrição do vídeo o link do vídeo sobre a regra de 3 simples, para quem quiser dar uma olhada, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, compartilhem esse vídeo com seus colegas, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!